Quarta-feira, dia 13 de maio, seja muito bem-vindo à nossa meditação do Evangelho do dia de hoje. Vivendo esse tempo da Quaresma, pedindo a conversão do nosso coração. Vamos ouvir aquilo que o Senhor Jesus tem a nos dizer no dia de hoje. Evangelho de João, capítulo 5, versículos do 17 ao 30. Deixe o seu joinha, inscreva-se aqui no canal, compartilhe esta mensagem. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus respondeu aos judeus: Meu Pai trabalha sempre, portanto também eu trabalho. Então os judeus ainda mais procuravam matá-lo, porque além de violar o sábado, chamava Deus o seu Pai, fazendo-se assim igual a Deus. Tomando a palavra, Jesus disse aos judeus: em verdade vos digo, o Filho não pode fazer nada por si mesmo. Ele faz apenas o que vê o Pai fazer. O que o Pai faz, o Filho o faz também. O Pai ama o Filho e lhe mostra tudo o que ele mesmo faz. E lhe mostrará obras maiores ainda, de modo que ficareis admirados. Assim como o Pai ressuscita os mortos e lhes dá a vida, o Filho também dá a vida a quem ele quiser. De fato, o Pai não julga ninguém, mas ele deu ao Filho o poder de julgar, para que todos honrem o Filho, e assim como honram o Pai. Quem não honra o Filho, também não honra o Pai que o enviou. Em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, possui a vida eterna. Não será condenado, pois já passou da morte para a vida. Em verdade vos digo, está chegando a hora, e já chegou, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que a ouvirem viverão. Porque assim como o Pai possui a vida em si mesmo, do mesmo modo concedeu ao Filho possuir a vida em si mesmo. Além disso, deu-lhe o poder de julgar, pois é ele o Filho do homem. Não fiqueis admirados com isso, porque vai chegar a hora em que todos os que estão nos túmulos ouvirão a voz do Filho e sairão. Aqueles que fizeram bem ressuscitarão para a vida, e aqueles que praticaram o mal para a condenação. Eu não posso fazer nada por mim mesmo. Eu julgo conforme o que escuto, e o meu julgamento é justo, porque não procuro fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Neste longo evangelho de hoje, em que Jesus mostra a relação do Filho com o Pai. Jesus dá uma explicação sobre a ressurreição a partir do embate e da crítica daqueles judeus por causa dele ter curado um paralítico no dia de sábado. E a partir desse fato, Jesus começa dizendo que o Pai trabalha sempre. Deus nunca se cansa de trabalhar. E o trabalho de Deus é cuidar de nós, é nos amar, é derramar a sua graça. E assim como o Pai trabalha sempre, cuidando e mantendo a criação que Ele colocou aqui, o Filho também trabalha. O Filho também entrega o seu amor, o Filho nos salva constantemente. É importante nós entendermos que é esse o ponto de partida do Evangelho de hoje. Um Deus que não se cansa de fazer o bem, de nos amar, de cuidar de nós. E a maior graça que nós recebemos de Deus, a vida. Não somente a vida nessa existência que passa, mas a vida eterna. O Pai é o Deus da vida, mas concedeu também ao Filho de transmitir a vida. E a partir desse trabalho de Deus, que é dar a vida,
Jesus explica sobre a ressurreição. Um dia, os mortos ouvirão a voz do Filho e ressuscitarão. Esta é a nossa esperança. Nós cremos na vida eterna. Como Jesus diz, quem crê no Filho, mesmo que morra, viverá eternamente. Nós sabemos que essa experiência nesta vida é passageira, mas que a morte não é o fim de tudo, mas a morte é apenas uma passagem para a vida eterna. Então, quando nós adormecermos para essa vida, o Filho vai nos chamar. E ouvindo a voz do Filho, a nossa alma ressuscitará para a vida eterna. Essa é a nossa esperança. E é preciso sempre crer na vida eterna, crer na ressurreição, porque senão a nossa vida perde sentido. Se pensamos que a existência é somente essa, que mesquinha seria a nossa vida diante da eternidade que Deus criou para nós. Nós somos eternos e a morte e ressurreição de Cristo, que nós vamos celebrar na Semana Santa que se aproxima, é justamente isso. Um Deus que nos concedeu participar da sua vida, da sua eternidade. Vamos hoje, a partir desse Evangelho, renovar a nossa fé e a nossa esperança na vida eterna. Não vivemos somente esta vida, mas sabemos que depois da morte do nosso corpo, a eternidade nos aguarda. Então vamos renovar a nossa fé em Jesus, o Deus da vida. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós, que desça sobre você, sobre a sua fé, sobre a sua esperança, diante de tantos problemas, dos sofrimentos, diante da morte das pessoas que nós amamos, que essa bênção renove a sua esperança na vida eterna. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Tenha um dia muito abençoado e fique com Deus.